mar me chama. Bom, não me chamando exatamente porque eu não sei nadar. Mas você entendeu. Eu tô partindo em busca do meu sonho. Encontrar o One Piece. Porque eu vou ser o rei dos piratas! Fala galera, finalmente o Desabrochar das Flores chegou e junto a primavera das live actions. Será? O que eu sei é que a live action de One Piece está entre nós e agora eu vou poder saborear cada segundo com vocês. Mas nem tudo é flores. Confuso? Bora descobrir os acertos e erros dessa live action? Só que antes, dê aquele gomo no like, ativa o sininho para não ficar perdido com o Zoro e se inscreve no canal para pagar a Nami do Pix. Assim a gente consegue até o fim do ano chegar aos 1000 inscritos. E aí, o que me diz? Você vem comigo? Formou, afundou. E se afundou é porque acertou. Se não, é porque errou. Estamos jogando aqui Batalha Naval, onde a navegação é formada pelos chapéus de palha e 5 tópicos: caracterização, personalidade, habilidade de luta, história e passado. Dentro da nossa tabela, a gente vai ter as posições de 1 a 20, onde a posição 1 é aquele que está mais idêntico ao original e a posição 20 é aquele que está mais alterado ao original. O mesmo vale para a U. O que diferencia é o nível de alteração, o quanto essa alteração foi feita e quanto isso mudou, tanto na história da série quanto na história original. Beleza? Bora aí pra batalha? E os figurinos do Chapéu de Palha ficaram perfeitas, mesmo com as peruquinhas. Por isso eles vão levar a nossa segunda posição aqui nessa batalha. Então, navio afundado com sucesso! Mas tem umas curiosidades bem interessantes sobre os figurinos. Bora conferir? Uma das curiosidades você já deve estar sabendo, que é que todos os figurinos do Chapéu de Palha foram tirados das capas coloridas do próprio mangá. A outra é que foi usado peruca para eles não serem pegos caracterizados fora do set. Estratégia de marketing. Emily's hair and have her walking around Cape Town with orange hair. It would have been a dead giveaway that she was Nami and fans would have bombarded her. So we had to go for wigs for her and for all of our characters. Para começar a explicar essa estratégia de marketing, no meu ponto de vista, é importante ressaltar qual que era o principal público-alvo da série live action. E esse público eram pessoas que nunca viram One Piece, ou pessoas que conheciam One Piece, mas não tinham coragem de assistir os 1000 episódios. E eu tava acompanhando umas reactions desse pessoal no YouTube, e um dos principais comentários que eles fizeram foi: ah, no começo eu estranhei, mas depois eu fui me acostumando com tudo que estava acontecendo, e fui aceitando cada coisa diferente e maluca desse mundo. E o mundo de One Piece funciona mais dentro do mundo de One Piece. Então, se tivessem tirado um elemento desse mundo e colocado no nosso mundo real, talvez as pessoas não fossem aceitar muito bem, tanto os velhos fãs como os futuros novos fãs. É muito mais viável você primeiro apresentar o mundo e falar que aquele personagem compõe esse mundo para despertar o interesse, do que você vazar pequenos elementos sem mostrar o todo. Basta pegar, por exemplo, o pôster que vazou, o pôster dos 5 Chapéus de Palha de Costa com Gon e Merry. O povo criticou até de chega o chinelo do Luffy, hatearam até de chega o Luffy não está de chinelo, e quando lançou a série, cadê? Pararam de falar, porque isso conversou, os elementos da série conversaram entre si, entendeu? Então ficou muito mais fácil aceitar cada bizarrice, cada maluquice, cada cartunesco que esse mundo oferecia. Já que eu falei do chinelo do Luffy, bora falar do narigão do Zop e da sobrancelha enrolada do Sanji? Para começo de conversa, eu gostei muito dessas mudanças, eu não senti falta de nenhuma delas, e elas combinaram muito para live action. Porque vamos combinar, um Zop assim não ficaria muito bem pra gente ver, certo? E a sobrancelha do Sanji, eu vou confessar que eu achei um pouco ruim não ter, mas tem uma justificativa que eu acho muito viável que eles podem usar lá na frente.
Mas é spoiler, então se você não quer saber disso, pula para esse segundo, que daí você evita ele, beleza? Para começo de conversa, o Sanji foi considerado uma falha por ser 100% humano. E humano tem sobrancelha enrolada? Pelo menos no nosso mundo não. E a gente está adaptando o One Piece para o mundo real. Mas nada impede, por exemplo, de quando chegar lá no fator linhagem, quando o Sanji despertar o modo berserk dele, a sobrancelha mude e fique enrolada. Eu ia gostar pra caramba dessa mudança. E você? Deixa aí nos comentários. Vamos deixar um ponto bem claro aqui. Mangá e série são mídias totalmente diferentes. Algo muito caricato, exagerado, como é no mangá, que funciona muito bem pro mangá, não cai bem para uma série, o que pode acabar afastando o público em vez de aproximá-lo. Além disso, há limites de interpretação que atores de carne e osso podem estar fazendo. Dito isso, é importante falar que todas as personalidades dos Chapéus de Palha estão menos exageradas que no mangá e no anime. Bom, a Nami foi a que ficou com a personalidade mais idêntica ao original, só perdendo um pouco aí por ser menos medrosa e mais lutadora. Mas pra série, isso funcionou completamente. Afinal, nem sempre dá pra escapar de um saque sem uma luta em um mundo dominado por piratas, né? Além disso, também faltou uma característica muito importante da Nami que eles não colocaram. O fato dela só roubar de piratas. O que colocou ela literalmente aí na nossa 6ª posição. Já o nosso Sanji, ele teve uma redução muito boa aí no seu amor por mulheres, passando a ser um galanteador que um assediador. Então ele conseguiu aí se manter na nossa 7ª posição. Só espero que não tiram dele o fato de ele nunca lutar contra mulheres, tá? Puxando agora pro nosso Luffy, nosso queridíssimo Luffy do Inaki. O Luffy ficou mais pensador, tirando boa parte aí da essência do original, já que o Luffy funciona mais por ação que por pensamento. Ele vai mais por instinto, o que acabou colocando ele aí na nossa 8ª posição. Não que essa personalidade do Luffy mais pensante eu não tenha gostado. Ela combinou aí muito bem pra série também, tá bom? Mas como aqui a gente tá comparando, né, com o original, então fica nesse sentido. E o quanto ele foi desenvolvido aí quando ele perdeu a Nami e o Zoro ficou entre a vida e a morte, trouxe um Luffy pós-time skip que a gente mal via, né, que a gente viu pouco. Então gostei bastante aí dessa nova adaptação que fizeram do nosso Luffy. Bom, agora indo pro nosso Zoro, que foi mais comentada pela velha guarda dos fãs de One Piece. Eu acho que ele ficou muito bem representado, né? Um lutador, uma pessoa focada. Então, ele combinou bem, pegando aí na nossa 9ª posição, né? Por eles terem deixado ele bem mais sério do que o começo da série foi. Só que isso combinou muito bem com a série em si, né? E trouxe momentos maravilhosos de sorriso. Isso combinou bem com a série, só tirou um pouco o lado mais acolhedor dele, né? O fato dele não ter comido, não ter sido preso por conta de ter salvo lá o pessoal, então tirou um pouco aí o lado dele acolhedor, o lado dele que se importa bastante com os outros. Então isso tirou um pouco, colocando aí na 9ª posição. Já o nosso querido Zop, ele fica na nossa 10ª posição, porque ele ficou muito menos medroso. E essa falta de medo do Zop tirou muito a parte da construção dele, né? Que é superar literalmente os medos que ele tem, né? Por isso que ele ficou aí na nossa 10ª posição. Só que mantiveram o Zop sonhador e comédia, né? O que fez conseguir se manter junto aí com os demais Chapéus de Palha, tá? Mas para a série isso funcionou muito bem, pois foi trabalhado nela um tom mais sério, mostrando que ser pirata não é só festa, é realmente perigoso.
Pensando assim, não foi à toa que teve essa mudança na personalidade deles, mas mantiveram a essência de cada um. Navio afundado, acertaram em cheio. Já antecipo que as habilidades estão bem fiéis ao original, só deixou um pouquinho fraco. E o Zoro não diz o nome dos golpes. Mas se tem uma mudança que gostei, foi que o Zoro parece ser bem mais forte que os demais, o que condiz com a fama que ele tinha no East Blue, o que trouxe mais força para a derrota dele pro Mihawk. Foi justamente por ter essa falta aí de poderes dos personagens que eu não consegui colocar eles numa posição muito elevada. Então o Zoro aí conseguiu pegar a 11ª posição aí pra gente, que foi que se manteve bem mais perto do original, até deixar uma boa elevada, né? Usando esse mesmo recurso, né? Pegando aí a sua 12ª posição, temos o nosso querido Sanjasu, que fica na posição bem mais próxima, porque ele e o Zoro foram que tiveram a posição, foram que tiveram o poder deles bem mais equiparados com o original, tá? E a Nami, por ela ter sido ficado um pouco mais forte até, mas isso foi alteração, né? Ela acabou pegando aí a posição logo, podemos dizer assim, pegando aí uma posição logo abaixo dos nossos protagonistas de poderes. Ela usou poucas vezes, né? A Nami, ela usou poucas vezes o poder dela de luta, então a gente não tem muito como equiparar. Então ela acabou pegando aí a 13ª posição. Mas o que ela fez, ela tá bem igual ao original, mas como teve pouca, né? Teve poucos momentos de lutas, não deu muito para deixar ela numa posição muito mais alta. E o nosso Luffy, né? Pegando aí a mesma posição que usou. Acho que o Luffy foi um dos que mais sofreram com essa falta de poder, tá? Mas quando ele brilhou muito mesmo, nos momentos que ele teve maior destaque, como na luta do Arlong, né? Ele já conseguiu aí uma boa posição, mas ele ainda estava mais fraco. Eu senti ainda muito o Luffy mais fraco que o Zoro, por exemplo. Então ele não consegue ficar mais forte que o Sol imediato, né? Ficando aí na 2ª posição do lado do Sanji. E como teve bastante essa falta de luta do Luffy, então complicou um pouco deixar ele na posição lá de cima. Pegando aí também a nossa 12ª posição. E ele também só não desce mais, né? Porque ele derrotou capitães. Então isso torna ele tão forte quanto ou bem próximo do Zoro. Agora, infelizmente, o nosso Usopp foi o que mais sofreu nessa questão de habilidades, tá? Eles mantiveram, que nem eu falei, eles mantiveram a habilidade original de todos os personagens, mas eles reduziram demais a potência. E a do Usopp foi um dos que mais teve redução. Ele só teve basicamente uma cena de luta, e no arco dele, que era para ele ter mais destaque com luta, ou pelo menos resistência, não teve nada. Pegando aí nossa 15ª posição, tá? Ele ficou bem igual ao original, mas ele teve uma cena de luta, e a cena que ele podia, a chance que ele teria de lutar mais, tiraram totalmente dele. Então ele acabou sendo prejudicado bastante nessa questão de habilidade. E para piorar ainda a questão do Usopp, né? Ainda colocaram ele sem saber usar um canhão, o que não é verdade. Ele sabe manusear, mas não acreditava que teria uma mira tão boa. Então, infelizmente, só tivemos um acerto de 3 na parte das habilidades, né? Com o Zoro brilhando em todas as suas lutas. E surpreendendo em outras, como foi o caso da luta com os capangas do Kuro. No geral, a série vendeu muito bem a história original, mas também teve muita alteração. Só que algumas das alterações funcionaram muito bem, outras nem tanto.
Mas vamos começar por aquelas que teve muita alteração, mas que funcionou bem, como foi o caso do arco do Sanji. Bom, como eu falei, a história do Sanji foi totalmente mudada, mas ela funcionou muito bem para a série. Então, por conta disso, eu consigo colocar ele aí na 16ª posição. Ela ainda é uma posição bem baixa, por ela estar sido totalmente alterada, mas ela funcionou muito bem. Mesmo ele ter ficado numa posição tão baixa, esse ainda ficou entre os meus episódios favoritos da série. Eu, como observadora, não senti falta, por exemplo, do Don Krieg ou do amigo do Pet. Mas, eu, como escritora, senti falta de um desenvolvimento maior para o Sanji, de trabalhar um pouco mais esse desejo dele, desse sonho dele entender que o Zeff não salvou ele para ele ficar no Baratie e sim para seguir os próprios sonhos, o que foi muito bem feito no anime. Eu salvei sua vida para que você desperdice no Baratie. Eu não posso simplesmente ir. E por que não? Porque você não vai conseguir dar conta disso aqui sem mim. Ah, por favor, berinjelinha, sua comida é um lixo. É, mas pelo menos eu não afogo tudo em orégano. Sim, mas pelo menos não passo horas reclamando do All Blue. Você tem falado sobre isso desde que era um pirralho de nariz empinado. Mas lhe digo agora, se isso significa tanto pra você, vai encontrá-lo. Você quer mesmo que eu desista? É isso que você quer? Desistir é ficar aqui. Não entendeu? Uma coisa é ter um sonho, outra é ir atrás dele. Mas por outro lado, a relação entre o Zeff e o Sanji foi muito bem construída na série, o que passou realmente a importância que o Zeff tem pro Sanji, o quanto ele é grato e o vê como um pai. Olha só, eu vi como você luta. Como foi que eles te prenderam? Não me prenderam. Fui eu que me entreguei. Que escolha interessante. Tenho certeza que você tem seus motivos. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei, você protegeu aquela garotinha daqueles marinheiros ontem à noite. Você é um cara legal. Eu sou o Roronoa Zoro, o caçador de piratas. Legal. E eu sou o Monkey D. Luffy. E eu vou ser o rei dos piratas. Eu acho que você tem que entrar pro meu bando. Sim, a história do Zoro foi a menos afetada, pegando aí a nossa 4ª posição, tá? Teve uma grande alteração, então ela conseguiu ficar bem parecida aí, tá? Que é a principal, é o fato de como ele foi preso, né? Enquanto na série ele foi preso porque ele bateu em marinheiro, e se ele não ficasse no pátio ele não ia conseguir mais receber, na série foi para salvar a mãe e a Rika, né? Porque elas estavam sendo acusadas de infração contra a marinha e elas que levariam. Então ele acabou ficando no lugar delas, né? Então esse detalhe aí, ele foi sutil a mudança, senti um pouco de falta nela. Eu senti um pouco de falta dela, mas ela não alterou assim tanto a história do arco do Zoro, tá? Dentro do anime. E outro ponto que tem aí para analisar a história do Zoro é justamente a luta dele com o Mihawk e a promessa pro Luffy. Essa parte da história se manteve muito fiel aí no desenvolvimento do Zoro, no arco do Zoro em si, tá? Com uma pequena mudança, que é o fato do Mihawk ter ido pro Baratie para pegar o Luffy na série e não pegar o Krieg, como foi no anime. Então essa principal mudança aí, ela não afetou a história, ela se manteve no arco do Zoro, tá? Então o Zoro se manteve fiel aí na sua história na série, mas isso afetou um pouquinho o desenvolvimento, tá? Então mais pra frente eu vou estar trabalhando só o desenvolvimento de cada um dos personagens dentro da própria série e o quanto foi e não foi bem trabalhado nessa primeira temporada, tá bom? Mas um ponto que é bem legal tá falando é que o desenvolvimento dos personagens nessa primeira temporada ficou muito focado tipo em alcançar os seus sonhos, encontrar o seu caminho para o sonho. E o Luffy foi essa força motriz que moveu eles para os sonhos deles. Então, muito do desenvolvimento deles foi feito para reencontrar o próprio sonho, tá? Tá bom? Vamos então aí para o próximo personagem.
Bom, puxando aí agora o arco da Nami, o dela foi que sofreu aí também menos mudança, tanto quanto o do Zoro, tá? A história em si, onde ela teve mais mudança foi no passado dela, o que afetou um pouco também a história. Então, por conta do passado que a história foi alterada, então a história dela se manteve bastante fiel ao original. Pegando aí a nossa quinta posição, só abaixo do Zoro aí, que ela teve uma mudança grande com o fato da irmã dela não saber, né? O fato da irmã dela e do Gen não saber o passado dela. Então, no presente, essa mudança realmente não afetou o desenvolvimento dela, mas no passado foi tirado, tá? E o fato de ela ter acompanhado o Luffy e o Zoro desde o começo ficou muito bom, o que deu maior peso aí no arco dela. Ah, e a outra principal mudança, no caso, foi como ela fez a traição, né? Como que ela traiu o Luffy lá no Baratie. Mas foi quase a mesma coisa. A diferença é que ali ela fez na frente do Luffy, né? Que eu acho que foi bem melhor na série. E no anime foi ela fazendo pelas costas do Luffy. Então eu acho que fez muito mais sentido ela jogar na cara e dar mais peso no passado do que ela fazer pelas costas. Que surpresa maravilhosa! Kaia! Feliz aniversário. Você lembrou? Claro que lembrei. Eu soube. Já discutimos sobre isso. Você não deve aparecer sem ser anunciado. Para com isso, Guanabara. Veio me contar outra história. Eu amo tanto ouvir sobre suas aventuras. Eu tenho uma melhor ainda. E hoje eu trouxe meu bando. Ele tá falando da gente? Muito prazer em conhecê-los. Deveriam ficar pro jantar. A do Usopp foi o que teve a maior mudança feita possível, tá? Foi a que mais tirou a história. Foi o que mais perdeu. Ele só se salvou. Foi o maior tiro pela culatra, no meu ponto de vista. Ele só se salvou aí por conta da história da Kai. Então dá aí pra jogar ele numa posição um pouco mais embaixo aqui. Pegando aí a nossa 19ª posição. E diferente aí do arco do Sanji, que a mudança não alterou muito o desenvolvimento dele, o Usopp sofreu demais, tá? E ainda, eles tentaram fortalecer o relacionamento do Usopp com a Kaia, né? Com o beijo final. Mas isso gerou um efeito contrário. Começou a gerar um questionamento do tipo... Nossa, por que Raiz ele ia com o bando, entendeu? Ainda mais depois de ganhar um beijo de uma gata loira rica. Pra piorar a situação ainda da história, eles colocaram o Kobe e o Helmapple pra comer mais tempo de tela do Usopp. Não agregou em nada pro desenvolvimento do Kobe e do Helmapple. Apenas foi enrolação de tempo. Então não tenho como subir muito a posição do Usopp, tá? Foi o arco que foi o maior tiro pela culatra mesmo. Isso aí! Vem! Eu vou puxar um ronquinho aqui. Você não pode simplesmente entrar numa base da marinha e pedir por um mapa pra Grand Line. Fica sussa. Eu sou ligeiro. E o Luffy está de parabéns por ele ter conquistado aí a 3ª posição em nossa batalha, tá? Ele só não fica bem lá em cima, porque a história do Luffy ela foi 100% adaptada, mas nem 100% adaptada também. Então tem esses pontos aí que eu vou estar explicando melhor. O Luffy no original, ele não tem um arco próprio, ele não tem uma história própria. A história dele gira em torno da história dos tripulantes. Então, se a história dos tripulantes foi alterada, automaticamente a história dele vai ser alterada. Então não tem como eu jogar 100% aí uma comparação do anime e do mangá com a série em si. Só tem 2 pontos que eu posso comparar fielmente, que é a luta do Luffy com o Arlong e o episódio 6 da série. Beleza? Vamos lá? Começando aí pela luta do Arlong, tá?
O que eu senti falta é que toda a história de como foi feita a luta do Arlong, toda a coreografia, todo o momento, ele foi 100% alterado. Eles mantiveram aí os principais pontos, mas tiraram muita essência dos golpes em si, tá? No anime e no mangá, a gente sente a raiva do Luffy por ele terem usado a navegadora dele, terem feito a navegadora dele chorar em cada golpe, em cada soco que ele dá. E a gente vê aqueles golpes com satisfação, digamos assim, entendeu? Aqui na série não. Eu senti muito mais raiva dele pelo que o Arlong fez com a Nami na hora que ele tava entregando o chapéu pra ela, do que na luta em si, tá? Então é por conta dessa pequena alteração aí que eu joguei aí na 3ª posição. Só que eu meio que estraguei tudo. E agora perdi a Nami. Eu perdi o mapa da Grand Line. E talvez eu perca você também. E sobre o episódio 6, ele foi um episódio totalmente adaptado na história, foi um episódio totalmente acrescentado. Mas ele foi muito bem feito. De início achei um pouco estranho o Luffy todo preocupado, questionando sua própria decisão, mas depois fez muito sentido. Ele se tornou algo mais real, algo mais tangível para nossa realidade. Então foi muito bom ver essas outras camadas de profundidade do Luffy. Ele preocupado, ele sem fome, ouvindo o passado do Sanji. Então foi muito legal essa alteração que fizeram na história do próprio Luffy. O único passado que eu tenho algo a mais para comentar é o da Nami. Então, para encurtar, vamos aí já colocar alguns personagens na sua posição sem muito o que falar. Bom, o Luffy, o Sanji e o Usopp tiveram o seu passado idêntico aí ao original. Então eles conquistaram fácil aí a nossa primeira posição dessa batalha. Ficou 100% idêntico, não tenho nada a acrescentar, não mudou nada, não alterou nada. Então, não tenho o que comentar sobre o passado deles, tá? Eles ficaram 100% idênticos aí ao original, tá? Agora, o Zoro, ele teve o passado dele ligeiramente alterado. Não foi grande coisa, mas ele teve o passado dele ligeiramente alterado. Pegando aí a nossa 4ª posição. Teve alguns detalhes que faltaram no passado do Zoro. Então, a embarcação Luffy, Sanji e Usopp afundado com sucesso. Mas infelizmente, o Zoro se perdeu. O tiro do Zoro se perdeu. Essa ligeira mudança que fizeram foi porque eles aceleraram demais o passado do Zoro, tá? E como eles aceleraram demais, eles tiraram os momentos do Zoro treinando, eles tiraram o Zoro batalhando com outros adultos e vencendo eles, tiraram as outras perdas para Queen Na e principalmente, eles tiraram o desespero do Zoro quando perdeu ela, entendeu? Então a gente não sentiu a perda do Zoro, a gente não sentiu o peso da promessa que eles tiveram, porque a gente não sentiu apego do Zoro com a Queen Na, entendeu? Então, por conta disso, perdeu muito a essência de quem é o Zoro, entendeu? Perdeu muito a essência do Zoro, não demais, mas perdeu um tanto legal da essência, por conta dessas pequenas alterações que fizeram no passado dele. Mas o passado mais mudado foi o da Nami. Me ajuda. Colocando aí em nossa 18ª posição. Ele não foi 100% alterado, tá? Ele não foi 100% alterado, mas ele também não se manteve 100% no original. Então isso tirou bastante o passado, o peso do passado da Nami. Tá colocando aí na nossa 18ª
posição. Até a morte da Bell-mère, tava tudo perfeito no flashback da Nami, tá? Mesmo com alguma alteração ou outra, que não fez tanta diferença, tá? Eu fiquei um pouco triste ter tirado do catavento do Genzo e colocado a Bell-mère fazendo com casca de laranja e a Bell-mère contando o passado, tá? Mas eu achei muito viável, achei legal essa mudança. Ela não afetou tanto assim a história, o desenvolvimento da Nami. Só fortaleceu o laço dela com a mãe, tá? Então isso eu achei bem legal. Mas depois da morte da Bell-mère, tudo começou a mudar. Tudo mudou totalmente. Começando com a Nami, uma garota de 8 anos, indo até o Arlong para ela propor o acordo para ele. Ah, eu faço mapas para você e você me liberta da vila. Quando uma garota de 7, 8 anos pensaria algo assim? Então faltou explicar. Se tivesse pelo menos explicado isso, tudo bem. Mas não, foi do nada, sabe? Então isso tirou muito sentido das coisas. Ainda mais pelo fato de que no anime e no mangá, a vila estava sabendo que a Nami tinha feito acordo com a Arlong, por isso que estava trabalhando por eles. E estavam fingindo que estavam com raiva dela, para ela não se sentir presa na vila e poder fugir quando ela bem quisesse. Entendeu? Então eles fizeram isso para ela poder ser salva. Então não fez sentido, tirou muito o peso do pedido de ajuda da Nami, alterando boa parte da história dela depois disso. Por isso aí que eu coloco nessa posição na nossa batalha. Colocando a Nami, infelizmente, num tiro perdido também. Então, nossa batalha naval teve mais acertos que erros, levando 4 chapéus de 5. Isso vai ser um novo sistema de pontuação que eu vou estar colocando em uns vídeos daqui pra frente. Beleza? Conto com vocês no próximo vídeo. Levantar âncoras, soltar as velas e zarpar. Bye, bye!